Você sabia que existe uma verdade sobre oração que pode te libertar de uma culpa que você nunca deveria ter carregado? Quantas vezes você já se sentiu envergonhado por orar deitado, achando que Deus não ouve você assim? Ou quem sabe já pensou que sua oração não tem valor porque não estava de joelhos? E se alguém te diz que essa não é a maneira certa de se aproximar de Deus, será que você realmente acreditou? Eu quero te mostrar algo que pode mudar tudo. Nos próximos minutos, você vai descobrir 4 verdades bíblicas poderosas que vão transformar a sua relação com Deus e a sua vida de oração. E a última dessas revelações é tão libertadora que milhares de cristãos relataram que, depois de entenderem isso, sua intimidade com o Pai nunca mais foi a mesma. Está pronto para descobrir essa verdade? Não saia daqui. Antes de seguirmos, vamos fazer um pacto. Se nos próximos 2 minutos você sentir que esse conteúdo está tocando seu coração e quebrando correntes religiosas que te limitavam, clique no botão de inscrever-se e deixe seu like. Isso me mostra que você quer mais revelações como essa e me dá força para continuar espalhando essa palavra transformadora para milhares de pessoas. Combinado? Então, vamos lá. Agora, imagine a cena. É noite e você está exausto depois de um dia difícil, seja de trabalho, estudo ou cuidando da família. Seu corpo pede descanso, sua mente está cansada, mas seu coração clama para conversar com Deus. Você se deita, fecha os olhos e começa a orar. Mas, de repente, aquela voz na sua cabeça aparece. Você deveria estar de joelhos. Deus merece mais respeito. Essa não é a postura certa para orar. Você está sendo preguiçoso espiritualmente. Levante a mão mentalmente se isso já aconteceu com você. Se você está acompanhando até aqui e isso faz sentido, escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade que está na palavra de Deus, não com as tradições humanas. Vamos para João 17:17. Quero ver quem realmente está comprometido com o que a Bíblia ensina. A questão aqui é muito mais profunda do que uma simples postura física. Estamos falando de como você vê Deus, de como você entende a oração e, principalmente, de como você compreende a liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você sabia sobre oração. Agora, pare e pense comigo. Muitos não percebem o que está realmente em jogo aqui. Quando você permite que regras humanas sobre posturas, horários e ritmos definam sua oração, você está, na verdade, criando uma barreira entre você e o Pai que te ama incondicionalmente. Deixe-me te fazer uma pergunta simples, mas poderosa, que vai guiar toda a nossa conversa. Deus se importa mais com a posição do seu corpo ou com a posição do seu coração? Essa pergunta esconde uma teologia profunda. E é isso que vamos desvendar juntos agora. A resposta não está em uma única passagem, mas sim espalhada por toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse. Mas antes de respondermos diretamente, você precisa entender o contexto histórico que deu origem a toda essa pressão que você sente. Por séculos, a religiosidade criou sistemas de rituais e posturas obrigatórias para a oração. Na tradição judaica antiga, existiam posições específicas, horários rigorosos e até direções exatas para onde você deveria se virar ao orar. E não se engane, isso não era necessariamente algo ruim, eram apenas expressões culturais de reverência. O problema começa quando essas práticas culturais passaram a ser tratadas como requisitos para que Deus ouvisse suas orações. Agora pense comigo por um momento. Se Deus só ouvisse orações feitas de certas formas, o que aconteceria com alguém acamado em um hospital? O que aconteceria com uma pessoa paralisada? E se alguém trabalha tanto que mal consegue manter os olhos abertos à noite? Será que Deus ignoraria o clamor dessas pessoas só porque elas não conseguem se ajoelhar? Espere um pouco. Isso significa que a capacidade física de alguém determina seu acesso a Deus? Que tipo de pai seria esse? Que
Que tipo de relacionamento seria esse? A lógica por trás dessa ideia começa a desmoronar assim que você para refletir com honestidade. Agora, fique muito atento, porque aqui é onde a virada dessa história acontece. O que você está prestes a entender pode mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus. Quando Jesus Cristo entrou em cena, ele não veio apenas para trazer uma nova mensagem. Ele veio para destruir sistemas religiosos que aprisionavam as pessoas. Cada encontro de Jesus com os líderes religiosos não era apenas uma conversa, era um confronto direto contra o peso de regras humanas que substituíam o verdadeiro coração da lei de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9, Jesus diz algo que deveria fazer você parar e refletir. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você consegue sentir a força dessas palavras? Jesus está apontando algo profundamente perigoso. Há pessoas com as posturas perfeitas, com os rituais impecáveis, com todas as regras religiosamente cumpridas, mas com o coração vazio e distante de Deus. A religiosidade ama as formas externas. Elas são fáceis de medir, de controlar, de ver. Você consegue observar se alguém está de joelhos. Você pode contar quanto tempo a pessoa orou. Você pode até verificar se ela seguiu o ritual à risca. Mas o coração... o coração, esse é território exclusivo de Deus, e é no coração que mora a verdadeira oração. Agora pare e pense por um momento. Será que a verdadeira oração está sendo medida pelas regras que impusemos ou pela intimidade que cultivamos com o Pai? Agora, vamos aprofundar um pouco mais nesse fundamento, porque há algo essencial que você precisa entender. A Bíblia registra pessoas orando em todas as posições imagináveis. E isso não é por acaso, não é uma simples coincidência. É uma revelação clara e intencional de que Deus recebe adoração e oração em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer posição, desde que venha de um coração sincero. Daniel orava 3 vezes ao dia de joelhos, como está em Daniel 6:10. Ana orava em pé, no templo, movendo apenas os lábios, 1 Samuel 1:12 e 13. Davi escreveu nos Salmos sobre orar na sua cama, Salmo 149:5. Paulo e Silas oravam cantando na prisão, provavelmente acorrentados e feridos, Atos 16:25. Pedro orou enquanto caminhava sobre as águas, quando começou a afundar, Mateus 14:30. E Jesus orou prostrado com o rosto no chão, no jardim do Getsêmani, Mateus 26:39. Você está começando a ver o padrão? Não existe um padrão físico. A única constante em todas essas orações é o coração voltado para Deus. Alguns estavam de joelhos, outros em pé, outros deitados, outros presos, outros caminhando, outros prostrados, e todas essas orações chegaram ao trono de Deus. Mas o que acabamos de descobrir é apenas o início. O que vem agora vai conectar tudo de uma forma que você nunca imaginou. Prepare-se, porque a próxima revelação vai transformar a sua visão sobre onde e como orar. E isso vai desafiar completamente qualquer culpa religiosa que ainda esteja presa em você. Agora, chegamos a um dos encontros mais revolucionários de Jesus, registrados nas Escrituras. Uma conversa que acontece ao meio-dia, debaixo do sol escaldante da Samaria, ao lado de um poço de água. Jesus está cansado da caminhada, com sede, e se depara com uma mulher que carrega não apenas um pote de água, mas também anos de rejeição, 5 casamentos fracassados e um relacionamento atual fora do casamento. Ela não esperava a teologia naquele dia, mas Jesus nunca desperdiça um momento. A conversa está registrada no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. E é aqui que ela levanta uma questão que dividiu judeus e samaritanos por gerações. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Em outras palavras, ela está perguntando: qual é o lugar certo? Qual é a forma certa? Qual é o ritual certo? Agora pare um momento e reflita comigo. A questão sobre o local certo de adoração é, na verdade, a mesma dúvida sobre a posição certa ao orar. Ambas giram em torno de exigências externas. Ambas buscam uma fórmula perfeita, algo que possamos controlar e medir, transformando nossa relação com Deus em uma sequência de regras. Mas a resposta de Jesus, nos versículos 23 e 24, vem para destruir qualquer sistema religioso que dependa apenas de aparências. Ele diz: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai busca pessoas que o adorem assim. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora, se você realmente prestar atenção, vai perceber o poder dessas palavras. Jesus não nos disse para adorar de joelhos, de pé ou deitados. Ele nos disse para adorar em espírito e em verdade. A mudança é profunda, de uma adoração externa para uma adoração interna, do físico para o espiritual, do ritual para a verdadeira essência. O teólogo John Stott, em sua obra A Cruz de Cristo, explica que Jesus estava inaugurando uma nova era de adoração, onde a presença de Deus não seria mais limitada a locais específicos ou rituais formais. Através da cruz, o véu foi rasgado, Mateus 27:51, e agora temos acesso direto a Deus, sem intermediários, sem regras humanas. E agora prepare-se, porque o que vem é algo mais profundo. Quando Jesus fala em adorar em espírito, ele se refere a uma adoração que brota do seu coração, renovado pelo Espírito Santo, e não de um simples ato físico. Você pode estar de joelhos e ainda não estar adorando em espírito. Você pode estar deitado na cama, com o coração cheio de comunhão com Deus. Se você acredita que Deus olha para o coração e não apenas para a postura física, escreva amém nos comentários. Vamos mostrar juntos que compreendemos a verdadeira mensagem de Jesus. Eu sei que alguns podem estar pensando: então não importa nada? Eu posso orar de qualquer jeito? Espera aí, antes que você chegue a essa conclusão, precisamos esclarecer uma coisa importante. Isso pode soar confuso, então vamos a um ponto crucial. Há uma enorme diferença entre liberdade e descaso. O que Jesus fez foi nos libertar das regras externas obrigatórias, mas isso não significa que a postura nunca importe. Quer dizer que a postura não é um requisito para que Deus nos ouça, mas ela pode sim ser uma expressão natural de reverência, humildade ou intensidade em momentos específicos de oração. Pense no exemplo de Daniel. Ele escolheu se ajoelhar 3 vezes ao dia. E isso não era uma obrigação, mas um ato voluntário de reverência, uma escolha pessoal. Ele não fez isso para que Deus o ouvisse, mas porque era uma maneira de expressar seu coração para Deus. Agora, imagine você orando de joelhos em certos momentos. Não porque precisa, mas porque quer expressar algo profundo, algo genuíno do seu coração para Deus. E ao mesmo tempo você pode orar deitado na sua cama. E sabe o que acontece? Essa oração tem o mesmo valor, a mesma audiência divina, o mesmo acesso direto a Deus. O que realmente mataria a oração não é a posição do corpo, mas a condição do coração. Um coração orgulhoso, mesmo estando de joelhos, pode não ser ouvido, mas um coração quebrantado, mesmo estando deitado, pode mover o céu. Agora, para ilustrar isso de uma forma clara, deixe-me contar uma história que Jesus contou. Ele falou de 2 homens que foram orar no templo. Agora vamos dar um passo mais profundo. Vamos olhar para uma parábola que Jesus contou em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Ele fala sobre 2 homens, um fariseu e um publicano. O fariseu orou de pé, com a postura correta, segundo as tradições, usando palavras teologicamente impecáveis, agradecendo a Deus por sua religiosidade. Mas o publicano
O publicano nem ousava olhar para o céu. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E no final da parábola, Jesus diz algo surpreendente. O publicano desceu para casa justificado, não o fariseu. O que isso nos ensina? Um tinha a postura certa, mas o coração errado. O outro, mesmo com uma postura humilde e quebrantada, tinha o coração certo. E qual foi o resultado? Deus honrou o coração, não a performance. Agora, se você está começando a entender isso, prepare-se, porque vamos ainda mais fundo. Existe um versículo que, infelizmente, é raramente pregado, mas que vai selar essa verdade no seu coração. Está em Salmo 63, versículo 6, e Davi escreve: quando me lembro de ti na minha cama, medito em ti nas vigílias da noite. Você percebe o que Davi está dizendo? Ele, o homem segundo o coração de Deus, um dos maiores adoradores da história bíblica, orava deitado na sua cama durante a noite. E ele não vê isso como algo errado ou pecaminoso. Ao contrário, ele celebra esse momento como precioso de comunhão com Deus. E tem mais. No Salmo 4, versículo 4, ele diz algo ainda mais explícito: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou como a Nova Versão Internacional traduz: quando estiverem na cama, meditem no coração e fiquem em silêncio. Agora pense nisso. Davi, o homem mais íntimo de Deus, não orava em um templo, não orava apenas de joelhos ou de pé. Ele orava deitado na cama em silêncio, no mais profundo da sua alma, e Deus honrava isso. Isso não é uma permissão passageira ou algo que Deus apenas tolera. É uma instrução direta. Buscar a Deus na cama é recomendado, encorajado e parte vital da vida devocional de um adorador. Não é uma exceção, é uma prática saudável. E agora eu quero saber de você. Comente qual foi a revelação que mais tocou seu coração até agora. Quero entender o que Deus está falando com você através dessa mensagem. E se você se deu conta de que carregou uma culpa desnecessária por anos, declare isso nos comentários. Sua liberdade pode ser a chave para libertar outras pessoas também. O impacto de sua revelação pode ir além de você. Mas espera, a verdade fica ainda mais profunda. Daqui a pouco, vou te mostrar o que acontece quando você entende a verdadeira natureza do novo pacto e como isso muda radicalmente qualquer ritual ou forma externa que você tenha incorporado na sua vida de oração. Estamos prestes a entrar em um território que transforma completamente a maneira como você vê sua relação com Deus. Prepare-se. Vamos falar agora sobre o novo pacto. Lembre-se do que realmente aconteceu quando Jesus declarou: está consumado na cruz. No Antigo Testamento, o relacionamento com Deus estava mediado por um sistema complexo de leis, rituais, sacrifícios e intermediários. Havia lugares específicos, horários específicos e pessoas específicas autorizadas a se aproximar de Deus. O povo comum não podia entrar no lugar santo. Apenas os sacerdotes eram autorizados. E no lugar santíssimo, onde a presença manifesta de Deus habitava, apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no dia da expiação, trazendo o sangue dos animais como oferta. Esse sistema criava barreiras e separações imensas entre o povo e Deus. Ele tinha um propósito pedagógico claro, ensinando sobre santidade, pecado e a necessidade de expiação. Mas não era o objetivo final de Deus. Era apenas uma sombra do que estava por vir, como está escrito em Colossenses 2,17. Agora preste atenção no que estou prestes a te dizer, porque isso vai mudar tudo. Quando Jesus morreu na cruz, algo sobrenatural aconteceu no templo. Mateus 27:51 registra um evento crucial, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Esse véu não era apenas uma cortina qualquer. Ele era enorme e pesado, e servia para separar o lugar santíssimo do restante do templo.
Ele simbolizava a separação entre Deus e a humanidade. E o que aconteceu quando o véu se rasgou? Foi Deus quem fez isso. Não foi rasgado de baixo para cima, como seria esperado de mãos humanas. Não, foi Deus quem rasgou o véu. Foi Deus quem removeu a barreira. Foi Deus quem abriu o caminho direto para a sua presença por meio do sacrifício de Jesus. O escritor de Hebreus captou perfeitamente a profundidade desse ato. Em Hebreus 10, 19 e 22 ele escreve: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Agora perceba as palavras usadas aqui: ousadia para entrar. Cheguemo-nos. Não há mais intermediários, não há mais rituais complicados, não há mais separação. O acesso a Deus agora é direto, imediato e constante. Você não precisa mais de um sacerdote humano para se aproximar de Deus, porque Jesus é o seu sumo sacerdote. Como está escrito em Hebreus 4,14, Jesus, o nosso sumo sacerdote, é aquele que pode nos conduzir à presença de Deus. Você não precisa mais de um templo físico, porque agora você é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo nos lembra de algo crucial. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Agora, aplicando isso à nossa pergunta original, se você tem ousadia para entrar diretamente na presença de Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, através de Jesus, como é possível que a posição do seu corpo seja um obstáculo? Como estar deitado na cama poderia impedir algo que o sangue de Jesus já garantiu para você? A resposta é clara: não pode. É impossível. Negar isso seria negar o poder da cruz. Seria afirmar que o sacrifício de Jesus não foi suficiente e que você ainda precisa adicionar performances físicas para completar o seu acesso a Deus. Isso, teologicamente, é extremamente perigoso. Paulo aborda exatamente essa questão em sua carta aos Gálatas. Os Gálatas estavam sendo enganados por pessoas que diziam que a fé em Cristo não era suficiente e que eles precisavam adicionar rituais e leis judaicas. E Paulo fica enfurecido com isso. Em Gálatas 3:3, ele pergunta: Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Essa mesma lógica se aplica a nós. Você começou o seu relacionamento com Deus pela graça, através da fé, sem nenhum mérito próprio. Então, por que agora você permitiria que regras humanas sobre posturas definam seu acesso a Ele? Mas deixe-me te mostrar algo que vai te libertar ainda mais. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo dá um mandamento surpreendente: orai sem cessar. Agora pense nisso com lógica. Como você ora sem cessar? Ficar de joelhos 24 horas por dia? Isso é impossível. Imagine isso. Você morreria de fome, não conseguiria trabalhar nem dormir se tivesse que ficar de joelhos 24 horas por dia para orar. O que Paulo nos ensina é que a oração, no novo pacto, não é uma sequência de rituais em horários específicos. Não é sobre formalidades. A oração é uma atitude contínua de comunhão com Deus. É um fluxo constante de conversa com o Pai, que percorre todas as atividades do seu dia. Você ora enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto cozinha, enquanto estuda e, sim, até enquanto está deitado na cama, prestes a dormir ou acordando de manhã. A oração não depende de um momento ou de um lugar específico. Ela acontece em qualquer instante, em qualquer lugar, se você tiver um coração voltado para Deus. Agora, preste atenção neste ponto, porque ele vai conectar tudo. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto.
Aqui Jesus está confrontando a oração performática, aquela feita para impressionar os outros. Ele recomenda que busquemos um aposento secreto, um lugar privado e íntimo. E onde está esse lugar na maioria das casas? O lugar mais privado, mais secreto, mais íntimo é geralmente o quarto. E o que tem no quarto? A sua cama. Você percebe isso? As pessoas muitas vezes sentem vergonha de orar na cama, mas Jesus nos recomenda buscar o lugar mais íntimo, onde podemos realmente nos conectar com Deus sem nenhuma máscara. A intimidade com Deus não é um show público, é um encontro secreto, onde você e o Pai se encontram de coração aberto. E há algo ainda mais profundo. Algumas das orações mais honestas, mais quebrantadas e mais íntimas acontecem justamente quando estamos deitados na cama. Por quê? Porque é ali, na quietude da noite, que as máscaras caem. Não há mais disfarces, não há mais pressão. É apenas você e Deus. É exatamente ali, na quietude da noite, que você não está tentando impressionar ninguém. É ali, quando a exaustão do dia quebra suas defesas, que você consegue ser verdadeiramente vulnerável com Deus. Se você vai começar a aplicar isso na sua vida, a partir de hoje, declare nos comentários: eu escolho orar com liberdade e verdade. Sua declaração pública não só fortalece o seu compromisso, mas também ajuda outras pessoas a se libertarem também. Agora, existe uma revelação final que vai selar tudo isso no seu coração. Uma verdade tão poderosa que, quando você realmente compreender, nunca mais sentirá vergonha ou culpa por orar deitado. Estamos chegando à revelação mais poderosa que prometi no início. Depois de tudo o que vimos, que Deus olha o coração e não a postura, que Jesus nos deu ousadia para entrar na sua presença através da cruz, que a Bíblia registra pessoas orando em todas as posições imagináveis e que orar sem cessar significa uma comunhão contínua. A verdade final é esta: o próprio Deus deseja intimidade com você nos momentos mais vulneráveis e pessoais da sua vida. Deixe-me explicar algo que vai fazer você enxergar sua cama de uma forma completamente nova. É ali, no seu momento mais vulnerável, onde você tira todas as máscaras sociais, onde você não está performando para ninguém, mas simplesmente sendo você diante de Deus. E é nesse lugar que Ele deseja se encontrar com você. É na sua cama, nos momentos antes de dormir e ao acordar, que Deus deseja conversar com você. E há uma razão teológica profunda para isso. Quando você está deitado, relaxado, sem a tensão do dia e sem as distrações imediatas, sua mente se torna mais receptiva à voz suave do Espírito Santo. Os Salmos mencionam repetidamente momentos de meditação na cama, e não é por acaso. Davi descobriu que ali, naquele lugar de repouso e vulnerabilidade, Deus falava com ele de maneiras especiais. E agora, preste atenção, porque isso vai mudar a forma como você vê a oração. Aqui está o cerne da questão que destrói toda a culpa religiosa. Quando você entende que Deus é seu Pai, não apenas seu juiz ou rei, mas seu Pai amoroso, conforme Jesus revelou, você compreende que Ele deseja intimidade com você da mesma forma que um pai terreno deseja intimidade com seus filhos. Pense em um pai ou mãe amorosos com seus filhos pequenos. Algumas das conversas mais preciosas acontecem à noite, quando a criança está deitada na cama, prestes a dormir. É ali que a criança compartilha seus medos, suas alegrias, suas dúvidas. É ali, no momento de maior vulnerabilidade, que a criança está mais aberta e honesta. E o que o pai ou mãe fazem? Eles não dizem: levante-se e fique de joelhos para falar comigo. Não. O pai se aproxima, senta na beira da cama ou até se deita ao lado e conversa com ternura. Essa é a imagem que Jesus nos deu de Deus. Um pai próximo, pronto para ouvir você, não importando onde você esteja. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 11 e 12, Jesus faz uma pergunta profunda. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ele continua:
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Agora preste atenção no que isso significa. Se um pai terreno não exige formalidades rígidas de seus filhos para conversar com ele, por que o Pai Celestial exigiria? Deus quer o seu coração, não a sua performance. Ele quer sua honestidade, não o seu teatro religioso. O grande risco de focar demais em posturas e rituais é que você começa a confiar na forma externa, em vez de confiar em Cristo. Você começa a pensar, hoje orei de joelhos por 30 minutos, então Deus deve estar satisfeito comigo. Isso não é devoção, isso é justiça própria disfarçada de devoção. É um pagamento que você imagina estar fazendo a Deus com o seu esforço físico. Mas a verdade do Evangelho é radicalmente diferente. Você não tem nada para pagar. Jesus já pagou tudo. Você não precisa ganhar o direito de falar com Deus. Jesus já conquistou esse direito para você. Você não precisa impressionar a Deus com suas posturas. Jesus já o impressionou infinitamente mais com seu sacrifício perfeito. Então, quando você ora deitado na sua cama, exaurido após um dia cansativo, você não está sendo irreverente. Você está vivendo a realidade do Evangelho, um filho descansando na presença do Pai, confiando que o acesso já foi garantido pela cruz, independente da sua condição física naquele momento. Estamos chegando ao final, mas o que vou compartilhar agora vai selar tudo o que você aprendeu. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros do Novo Testamento e provavelmente entendia de oração mais que qualquer um de nós, diz algo surpreendente em Romanos 8, 26, 27. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você percebeu isso? Às vezes você está tão cansado, tão quebrantado, tão exausto, que nem consegue formular palavras coerentes. E Paulo nos diz que nesses momentos o Espírito Santo intercede por você com gemidos que nem podem ser expressos em linguagem humana. Isso é poderoso. Deus não precisa das suas palavras perfeitas. Ele não precisa da sua postura perfeita. O que ele vê é o seu coração. Agora, deixa eu ser ainda mais prático. Existem momentos na vida onde orar deitado não é uma escolha, é a única opção. Pense em uma pessoa hospitalizada, acamada, que não pode se ajoelhar. Mas suas orações chegam ao céu? Claro que sim. Uma pessoa com dor crônica nas costas ou nos joelhos, que não consegue ficar ajoelhada por muito tempo, Deus a rejeita? Absolutamente não. E o que dizer de uma mãe exausta, cuidando de um recém-nascido, mal conseguindo manter os olhos abertos à noite? Deus não ouve seus clamores? Ele ouve perfeitamente. E aqui está a chave para tudo. Se Deus ouve essas orações, e Ele ouve, então a posição nunca foi o critério, nunca foi sobre forma. Sempre foi sobre fé, sobre coração, sobre um relacionamento genuíno com o Pai. Agora, deixe-me abordar uma preocupação legítima que alguns podem ter. Alguém pode estar pensando, mas se eu orar deitado, vou acabar dormindo. E sabe o que eu digo? Tudo bem. Se você está conversando com Deus e o cansaço te vence, se você adormece enquanto fala com Ele, você está literalmente descansando nos braços do Pai. Não há nada mais seguro, mais íntimo, mais belo que isso. Davi escreveu no Salmo 4:8, Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ou ele está dizendo que depois de buscar a Deus, ele pode dormir em paz. A oração antes de dormir não precisa durar horas. Pode ser breve, sincera, e então você descansa confiando que Deus cuida de você. Aliás, algumas das melhores orações são curtas e sinceras. O publicano, na parábola de Jesus, orou apenas uma frase: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e foi justificado. Pedro, afundando na água, gritou: Senhor, salva-me, e foi salvo. O ladrão na cruz disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e ganhou o paraíso.
Nenhuma dessas orações teve posturas elaboradas, palavras sofisticadas ou duração longa. Foram clamores genuínos do coração, e Deus ouviu cada um. Agora, aqui está a aplicação prática para a sua vida. Deus quer você, não sua performance, não seu teatro religioso, não suas posturas impressionantes. Ele quer comunhão real com você nos momentos reais da sua vida. Quando você está cansado, quando está deitado, quando está exausto, quando está vulnerável, Deus está ali não exigindo formalidades, mas oferecendo intimidade. Desenvolva o hábito de conversar com Deus antes de dormir e ao acordar, mesmo que seja deitado na cama. Agradeça a Deus pelo dia que passou. Entregue suas preocupações nas mãos dele e peça sabedoria para os próximos passos. Seja transparente sobre seus medos e falhas. E depois, descanse sabendo que ele ouviu sua oração. Ele se importa profundamente com você e está agindo em seu favor. Muitos dos seus momentos mais significativos com Deus podem acontecer justamente no silêncio do seu quarto, deitado em sua cama, sem olhares externos, sem pressões, apenas você e o Pai, em um encontro verdadeiro e íntimo. E a melhor parte, isso não só é permitido, como é celebrado por Deus. Agora quero falar com você sobre algo muito importante. Se você chegou até aqui e sentiu no seu coração que precisa de Jesus na sua vida, saiba que não é por acaso que você está assistindo a esse vídeo agora. Deus está chamando você. Todas essas verdades sobre intimidade com Deus só se tornam possíveis porque Jesus fez o sacrifício na cruz, quebrando a barreira do pecado que nos separava do Pai. Você pode estar agora deitado, assistindo no celular, prestes a descansar. E adivinhe, este é o momento perfeito para entregar sua vida a Jesus. Você não precisa esperar estar em uma igreja, não precisa estar em uma posição específica, não precisa esperar o momento certo. Agora é o seu momento, onde você está do jeito que você está. Se você sente que é hora de tomar essa decisão, repita comigo a oração de todo o coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Agora entendo que não são minhas ações, minhas posturas ou meus rituais que me trazem salvação. É o Teu sacrifício na cruz. Entra em meu coração, perdoa meus pecados e me transforma. Eu Te aceito como meu Salvador e Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração agora, escreva "aceitei" nos comentários. Eu e nossa comunidade estaremos orando por você. E procure uma igreja cristã séria perto de você para iniciar sua jornada de fé. Você não está sozinho nessa caminhada. Se você já é cristão e esse vídeo quebrou as correntes religiosas que te prendiam, se você finalmente compreendeu a liberdade que Cristo conquistou para você, então inscreva-se no canal agora. Clique no sino para não perder nenhuma revelação bíblica e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pense agora em 3 pessoas que você conhece e que carregam essa mesma culpa sobre orar deitado. Compartilhe esse vídeo com elas. Isso é discipulado prático, é levar a palavra transformadora adiante. Lembre-se, Deus não está procurando pessoas perfeitas com posturas perfeitas. Ele está procurando corações sinceros, dispostos a se relacionar com Ele em verdade e espírito. Você pode orar de joelhos se quiser, pode orar em pé se preferir, pode orar caminhando se precisar, e sim, você pode orar deitado na sua cama, sem culpa, sem vergonha ou medo. Deus abençoe você poderosamente. Te liberte de toda religiosidade vazia e te conduza a uma intimidade cada vez mais profunda com Ele. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.